Palmeiras que caiu, tropeçou aí para mais um gigante do futebol mundial, o Chelsea, né? E eu brinquei aqui dizendo que o Palmeiras não sabe ganhar do Chelsea, porque é a segunda vez que enfrenta o Chelsea aí em mundiais e cai pro Chelsea, né? E também fiz a brincadeira aí de que não sabe, o último brasileiro foi o Corinthians que ganhou lá em 2012 numa final, né? Claro, obviamente uma brincadeira, mas queria já trazer esse tema aqui para depois a gente passar pro Fluminense aí, né? O Palmeiras não soube ganhar mesmo do Chelsea, ou o Palmeiras não fez uma boa competição desde o primeiro jogo? O que vocês acham? Olha, assim, falando primeiro do jogo do Chelsea, né? Eu acho que não era um jogo impossível do Palmeiras vencer. Até porque fez um segundo tempo melhor. Eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer os ajustes, conseguiu propor um pouco mais ali no segundo tempo. Mas, na minha visão, o Palmeiras tem um grande problema de finalização. A gente estava falando disso aqui nos bastidores. Sim. Eu acho que o Palmeiras é um time arrumado, que cria muito, né? Que chuta muitas vezes ao gol, mas chutar ao gol só não basta. Você tem que fazer o gol, né? Tem que conseguir finalizar bem. Eu acho que o Palmeiras peca nisso. E, cara, assim, você vai passando na sorte, 1, 2, 3 jogos é uma coisa. Agora, vai ter um momento que você vai cair, porque você não tá finalizando certo, direito. Você tem o Estevão, que é um diferencial, ele encontrou um ângulo ali maravilhoso, fez o gol. Né? Golaço, né? Fez o gol pro Palmeiras, mas você precisa de mais. Você precisa chutar, tudo bem, 30 vezes ao gol e pelo menos acertar 2. O Palmeiras não, acho que, assim, e não é dessa temporada, não é do Mundial, é uma característica desse time. Ano passado já era um time que finalizava muito, que criava muito e fazia poucos gols. Eu acho que é aí que o Palmeiras peca. Mas tinha possibilidades, porque é um time que sabe jogar junto. É verdade, é verdade. Ô, Serafim, será que o torcedor tá com saudade do Rony? Será que é um pouco disso? Acho que não. Não, né? Acho que não. Mas e o Vitor Roque era pra ser esse cara ali, né? De fazer as finalizações, né? Enfim, converter essas oportunidades em gol e não consegue. E isso ficou muito claro agora nesse Mundial, né? Palmeiras errou no 9 que contratou? Será que é um pouco disso? Assim, eu acho que o Vitor Roque pode ainda se adaptar, é um cara que tem potencial para oferecer algumas valências bem interessantes, sobretudo em ruptura, em corrida no espaço vazio, em velocidade, agressividade também no 1 contra 1. Ele tem esse giro rápido de costas para o zagueiro para acelerar, que é muito forte, mas assim, pro estilo do Palmeiras não encaixa, né? E o Palmeiras, ele tem alguns problemas que já vem de alguns tempos atrás, né? Um time que gera muito volume ofensivo de jogo a partir da marcação alta, desse encaixe mais agressivo, de ter mais intensidade ao longo da partida, de fazer algumas perseguições individuais que normalmente fazem o Palmeiras reter a bola no campo de ataque. É um time que gera muito jogo a partir de triangulações simples pelos lados do campo. A gente não vê o Palmeiras jogando mais no centro do campo, um pouquinho mais por dentro, inclusive. Era algo que se batia muito na tecla. O Estevão não pode ser esse meia, não pode ser esse camisa 10, não pode ser esse pensador do jogo, que é algo que o Palmeiras não tem há muito tempo. Mesmo quando foi campeão brasileiro, para mim, a melhor versão do Palmeiras do Abel em 2022, tinha o Gustavo Scarpa, que muita gente vê como um armador, mas que era o ala pelo lado esquerdo, né? E jogava pela lateral do campo. Então, se você vê o jogo do Palmeiras, é um jogo de muito mais imposição, de passes longos, de triangulações simples e rápidas pelos lados para gerar cruzamento e peso dentro da área. Vitor Roque não é um atacante que vai se beneficiar dessas características, né? É um estilo de jogo diferente. Então, eu acho que o Palmeiras ele fez uma Copa do Mundo de Clubes dentro do que ele vinha produzindo na temporada. Era um time que conseguia rodar bem as suas peças, né? Até recheou o elenco nesse sentido de ter mais opções para ir trocando ao longo dos jogos, de trazendo novos jogadores. E a partir disso conseguiu ganhar muitos jogos nessa capacidade de competir, né? Eu sempre falo que a principal valência, o principal trunfo do Palmeiras, do Abel, essa capacidade de não importa o jogo, não importa o adversário, não importa a competição, não importa o cenário, ele sempre vai chegar na reta final dos jogos com condição de competir, de tentar um gol, de tentar uma jogada, de tentar uma bola parada, que é muito forte do Palmeiras, mas eu acho que esse elenco pode mais, né? Um time que pode ser mais criativo, que pode ser mais desenvolto. A Aline falou bastante da questão das finalizações. As finalizações são muito altas, mas nem sempre são finalizações claras, nem sempre são finalizações em cenários ou posições que facilitam a vida do atacante. O gol do Estevão é um gol tirado da cartola, porque ali era uma finalização muito difícil. E o Estevão é um cara muito qualificado, né? E só um parênteses, o gol do Estevão só acontece no momento em que ele não era marcado pelo Cucurella, né? Sim. O único momento do jogo que ele não foi marcado pelo Cucurella, ele conseguiu fazer. E é uma roubada de bola, né? Exato. E entra na característica do Palmeiras, encaixe, marcação alta, era, salvo engano, um escanteio que o Chelsea vai sair jogando, o Palmeiras rouba a bola
e faz cruzamento rápido. Então, assim, no jogo contra o Chelsea, inclusive, o Abel foi muito surpreendido, eu imagino, né? Pelo Maresca, pelo Enzo Maresca, técnico do Chelsea, porque tomou um baile no meio de campo. Pra mim era um jogo pro Chelsea em 35, 40 minutos resolver, Total. já garantir a classificação. Não conseguiu também por falta de pontaria do próprio Chelsea, né? O Abel até tem um outro ajuste, mas inclusive no segundo tempo, pra mim, o Chelsea faz um jogo melhor do que o jogo do Palmeiras, e o resultado ele é lógico dentro do que as equipes vinham produzindo, vinham criando. Acho que pro Palmeiras, fundamental nesse mercado agora, é trazer um ponta que possa fazer esse lado, porque o Abel tá claro que não vai mudar a característica, não vai mudar a ideia, mas trazer um camisa 10, né? Trazer um cara pra se titular absoluto na condução do meio de campo e na organização do jogo. Um cara que tem a capacidade de saber o momento de acelerar, claro, de correr que nem o Palmeiras corre, de fazer esse jogo de imposição, mas também o momento de colocar a bola no chão e rodar um pouquinho mais, trocar um pouquinho mais de passe, ser mais criativo, porque isso faz muita falta pro time do Palmeiras. O time do Palmeiras, quando não tem essa capacidade de imprensar o adversário atrás, sofre muito quando precisa pensar, né? E isso apareceu muito nesse Mundial, contra o Porto, contra o Al-Ahly no primeiro tempo, contra o Inter Miami em 80 dos 90 minutos do jogo e também contra o Chelsea. O problema é encontrar esse 10, né? Exatamente. Não é barato. Não é barato.